no final da solução da questão 4. E eu encontrei num material aqui na internet uma proposição. Eu encontrei aqui uma proposição a respeito de produto de séries infinitas. Perdão, enfim. Um produto infinito, né, que converge, no caso. A proposição diz o seguinte: se um produto infinito converge, então os seus fatores convergem para 1. Os fatores que compõem, né, esse produto. Além disso, um produto infinito converge para o valor zero se e somente se ele possui o fator zero dentro dos seus termos. Aí eu fiquei me questionando se essa proposição ela é geral o suficiente para usar no exercício 4, porque, bom, eu tentei encaixar ela no meu problema. Cuidado. Me parece falsa essa proposição. Eu achei até um pouco estranha a demonstração dela, porque são 3 linhas que a pessoa escreve. Porque olha só, se eu defino o seguinte produtório, vamos definir a sequência constante. Deixa eu fazer aqui, inspirado pela sua pergunta, Guilherme, um parênteses, antes da gente fazer o exemplo, tá? Se eu defino a sequência constante xn igual a lambda, onde lambda é um número real positivo menor do que 1, para todo n natural. Você concorda que se eu faço o produtório de L variando de 1 até n, isso é a mesma coisa que lambda elevado a n, certo? Sim. E lambda elevado a n converge a zero. Sim. Perdão, produtório de xl aqui, tá? Ou seja, só que nenhum fator nunca é zero nesse produtório. Então, eu vou abrir, que talvez eu tenha enunciado a proposição errada. Eu acho que eu vou copiar e colar ela aqui no chat. Aí você pode dar uma olhada. tá. Bom, eu estava tentando lembrar ela de cabeça. Eu vou abrir o link aqui só. Tá, dá uma olhada com calma nela e cuidado. Eu achei que vou copiar e colar aqui no chat. Bruno. Ô, Rodrigo. Numa das minhas resoluções, eu usei um fato que o Rudin enunciou, mas não provou. Que antes do teorema 3.20, que acho que fala justamente esse exemplo que você está falando, ele faz um remarque, né? Que se eu tenho uma sequência de números positivos que é menor termo a termo do que uma outra sequência de números positivos, e essa segunda sequência que é maior tende para zero, essa menor também tende para zero. Sim. Eu preciso provar isso no meu exercício? Sim. Tá. Isso, do nível de rigor que a gente tem feito na maioria das demonstrações, isso a sugestão para escrever, né, só coloca uma afirmação e aí escreve enunciado e escreve os epsilons e deltas necessários para fazer. Beleza. Obrigado. Nada. Eu acabei insistindo de fazer a pergunta lá porque eu fui conferir aqui e tá certinho, só que eu precisava só ter enunciado um resultado de espaços métricos, só que tá demonstrado no livro do Elon de espaços métricos, então tá tudo certo. Em geral, era só isso mesmo. Ótimo. E Guilherme, eu olhei aqui no chat o enunciado que você mandou, exatamente o que você falou. E me parece falso. Certo. Tá? Beleza. Fazer pesquisa de matemática na internet, eu já passei por muitas situações assim.
às vezes você encontra coisas que estão realmente erradas, coisas que são falsas, com demonstrações que parecem certas. Então, eu acho que, no caso de fazer pesquisa de matemática, essa coisa das fake news, né, você tem que tomar mais cuidado ainda com as fake news. E checar as suas fontes, verificar, contestar, criticar o que você está vendo. A matemática promove até o ensino sociológico aqui para a sociedade nesse momento. Então, de fato, eu fiz uma solução para essa questão, só que eu fiquei um pouco desconfortável com o que eu escrevi. Daí eu comecei a dar uma pesquisada, uma alternativa. Aí eu achei esse resultado, só que eu achei ele muito estranho. Parecia algo muito forte para ser escrito. Daí, por isso que eu resolvi perguntar. Tá. Mas obrigado, de qualquer forma. Imagino. Ô professor, tem algum problema, por exemplo, quando eu vou fazer aquelas manipulações para poder chegar em alguma coisa menor do que epsilon, e eu não necessariamente deixar aquilo menor do que epsilon, mas deixar... Não, se você deixar menor do que 10 fatorial epsilon, tá tranquilo. Oi? Se ficar menor do que 10 fatorial epsilon, tá tudo certo. Certo, então. Obrigado. Ficar 10 milhões fatorial epsilon, tanto faz. Qualquer constante vezes epsilon, dá para entender o seu raciocínio. Ok. Bom, vou começar então a retomar o exemplo que a gente estava discutindo na aula passada. Eu quis deixar esse exemplo para falar com todos os detalhes hoje, porque esse exemplo ele é muito importante, tá? Só que a importância dele reside no fato dele tratar uma sutileza que fica escondida quando a gente olha só a superfície dos teoremas de convergência. Por exemplo, aqui nesse quadro em lilás, eu enunciei um teorema de convergência que a gente mais ou menos já acabou demonstrando assim, no meio de argumentos que a gente já fez, que é o fato de que as potências sucessivas de um número entre 0 e 1 formam uma sequência que converge para zero. Não sei se eu cheguei a enunciar esse teorema na aula, tá? Porém, basta você, por exemplo, comparar lambda elevado a n com 1 sobre n, fazer algum tipo de comparação assim, a gente vai acabar fazendo a comparação que é necessária para demonstrar isso. Além disso, né, eu gostaria de comentar o seguinte: nesse exemplo que a gente vai resolver, que a gente vai discutir agora, se você coloca alfa igual a zero, você tem exatamente o lambda, né? Porque você pode colocar, deixa eu até dar um zoom, você pode colocar aqui lambda igual a 1 dividido por 1 mais p. E isso é um número real que está entre 0 e 1. Tá? Ou seja, o exemplo que está anunciado generaliza esse fato que eu discuti aqui em lilás, tá? Que é a sequência de potências sucessivas de um número entre 0 e 1 converge para 0. Só que esse exemplo ele é muito mais do que isso. Você está dizendo que, se você compara um polinômio com uma exponencial, porque repara que a sequência que aparece no denominador das frações aí é uma sequência de potências sucessivas de um número maior do que 1. Tá? Essa sequência que eu estou chamando de exponencial. E o termo de cima que você está comparando, eu estou chamando de polinômio porque é um número natural elevado a uma potência que está fixada. A potência está fixada e a base é que está aumentando progressivamente. Tá? No denominador, você tem a base fixada e o expoente vai aumentando. Tá? Só que se você aumenta o expoente, e é isso que está sendo dito nesse exemplo, esse aumento provocado pelo aumento do expoente é muito mais rápido do que o aumento polinomial, o aumento da base. Ele é tão mais rápido que, se você compara um com o outro, a sequência dos quocientes vai ficar tão menor quanto você quiser. Então, por exemplo, você pode dizer o seguinte, que se eu tenho um polinômio, se eu tenho um termo monômico, né, n elevado a 30, para todo n suficientemente grande, n elevado a 30 é menor do que 1 mais p elevado a n, é menor do que, por exemplo, o dobro de 1 mais p elevado a n, ou 1 meio, ou 1 dividido por 70 avos vezes 1 mais p elevado a n. Tá? Onde esse 1 mais p 70 avos joga o papel do epsilon quando você vai testar a convergência. Tá? E esse é um fato que está... para a gente refletir sobre velocidade de convergência.
Tá? Quando você diz uma sequência converge para zero, isso é só a superfície do que pode acontecer. Depois tem toda uma fauna e flora gigantesca de possibilidades de como uma sequência converge a zero. Tá? Ou seja, você dizer que uma coisa converge a zero, isso é o soft. Isso é o topo. Você pode se aprofundar muito mais no assunto e estudar a velocidade de convergência. Aqui a gente está estudando uma velocidade de convergência. Essencialmente, se você inverte, né, sei lá, você está estudando duas sequências que convergem para zero, como 1 sobre n elevado a alfa e 1 sobre 1 mais p elevado a n. São duas sequências que convergem a zero, só que você está analisando quem converge mais rápido. Tá? Quando o limite do quociente de duas sequências dá zero, isso está te dizendo que a sequência do denominador está crescendo muito mais rápido do que a sequência do numerador. Ela tem uma outra ordem de grandeza. Se o limite fosse um número fixado, se fosse 1, por exemplo, você estaria dizendo que a sequência que aparece no numerador é assintoticamente proporcional à sequência que aparece no denominador. Se o limite fosse 1, fosse qualquer constante positiva, você poderia dizer que as sequências de cima e de baixo, elas são comparáveis, elas são assintoticamente proporcionais. Mas quando dá zero, não. Isso está te dizendo que a sequência de baixo ela tem uma ordem de grandeza acima do que a sequência de cima. Só que você pode se perguntar, será que tem alguma coisa no meio entre um polinômio e uma exponencial? Tem uma ordem de grandeza entre as duas? E, de fato, tem. Tem coisa que cresce mais devagar ainda do que um polinômio. De fato, tem. Isso a gente vai ver aqui hoje. Tá? Professor? Quase que eu acabei com a aula. Desculpa, me erguei. Quem fez a pergunta? Pode falar? Eu. Oi, João. Tô falando, tem o logaritmo, né, que cresce devagarzinho. Exato. É o logaritmo que a gente vai falar daqui a pouco. Então... Bom, sempre tem que alguém dar spoiler, né? Sempre, toda aula. Bom, tá. O que a gente vai fazer para demonstrar o exemplo vai ser o seguinte. Primeira coisa, vamos tomar K maior do que alfa e alfa maior ou igual do que zero. Tá? E eu vou tomar N0 igual a 2K mais 1. É claro que eu estou supondo que K é um número natural e eu estou usando a propriedade arquimediana aqui. Que K é um número natural e estou usando, portanto, a propriedade arquimediana para garantir a existência do K. Ok? Bom, se n maior ou igual do que n0, a gente tem o seguinte, n, portanto, é estritamente maior do que 2k, e isso implica, bom, como n é maior do que 2k, eu posso pegar essa desigualdade n maior do que 2k e escrever n menos 2k maior do que zero. Ok? Agora eu posso somar n dos dois lados dessa desigualdade. E eu vou concluir que 2n menos 2k é maior do que n. E eu divido por 2 dos dois lados. A gente conclui que n menos k é maior do que n dividido por 2. Tá? Esse algebrismo é só para dizer, só para garantir que a gente escolheu o n tão grande que eu tenho aqui o k, e aí eu escolho o n de forma que, se eu pego o n dividido por 2, o k é tão pequeno de tal forma que eu faço aqui n menos 1, n menos 2, eu posso ir descendo, até n menos k, e n menos k ainda é maior do que a metade de n. Tá? Se o k é pequeno o suficiente,
você pode sempre construir isso. E a gente disse explicitamente que o ponto pequeno tem que ser o K, tá? Bom, eu vou usar isso para fazer uma estimativa que vai ser o seguinte. Aplicando o corolário do teorema binomial que a gente viu na aula passada, eu posso estimar que 1 mais p elevado a n, repara como que o grosso do trabalho, esse é um teorema de análise que a gente está demonstrando aqui, só que o grosso do trabalho desse teorema, ele vem como corolário do teorema binomial, que é um resultado combinatório. Muitas estimativas, e as mais difíceis de se fazer em análise, elas dependem de argumentos combinatórios. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante e muito bonita também. Então, se você olhar, 1 mais p elevado a n, no corolário do teorema binomial, a gente viu que isso era maior do que n escolhe k, vezes p elevado a k. Só que isso é a mesma coisa que n vezes n menos 1, vezes n menos k, mais 1. Tudo isso dividido por k fatorial, vezes p elevado a k. Bom, e o que eu vou fazer? Cada termo desse, cada fator desse aqui, cada um desses fatores que aparecem nesse produtório aí, no numerador dessa fração, ele é maior do que n menos k, portanto, ele é maior do que n dividido por 2. Então, eu vou estimar cada fator do numerador aí por n dividido por 2. Então, a gente vai ficar com isso tudo é maior ou igual do que n dividido por 2 elevado a k vezes p elevado a k sobre k fatorial. Okay? Então, agora, se eu rearranjo as coisas, né? Se você olhar, a gente demonstrou que 1 mais p elevado a n é maior ou igual do que isso. Tá? Então, isso implica que n elevado a alfa dividido por 1 mais p elevado a n é menor ou igual do que 2 sobre n. Eu só tenho que inverter, né? Porque eu tenho que 1 mais p elevado a n é maior ou igual que n sobre 2 elevado a k. Então, eu vou ter que inverter a desigualdade. Vai ficar 2 sobre n elevado a k, vezes k fatorial, dividido por p elevado a k, vezes n elevado a alfa. Esse termo que aparece aí no final, no lado direito dessa desigualdade, eu posso... Repara que o k, ele é fixado, né? A gente escolheu um k maior que alfa, só isso. Tá? Então, a gente fixa esse k. Então, tudo que tem k nessa expressão que está do lado direito da desigualdade é constante em n. Em relação a n, é constante. Então, eu vou isolar tudo que depende de k. Então, a gente vai ficar com 2 elevado a k, vezes k fatorial, dividido por p elevado a k, vezes n elevado a alfa menos k. Certo? Agora, como alfa menos k, repara que k é maior do que alfa, logo alfa menos k é negativo, eu posso tomar um delta, que está entre 0 e alfa menos k, um delta positivo, tal que vale isso. E aí eu vou ter o seguinte, que n elevado a alfa menos k é menor do que n elevado a menos delta. E isso é igual a 1 dividido por n elevado a delta. Ok? Alguma dúvida até aqui? Fiz várias contas aí, vários algebrismos, além da parte combinatória, que foi feita já no teorema binomial. O que a gente vai demonstrar agora é que 1 dividido por n elevado a delta converge a zero. Tá? Isso vai garantir aí a convergência. Tá? Então, dado epsilon maior do que zero, existe n0 natural
tal que se n0 for maior do que, ou existe n0 natural maior do que 1 dividido por epsilon elevado a 1 dividido por delta. Logo, se n for maior ou igual do que n0, a gente vai ter que n elevado a delta é maior que 1 dividido por epsilon. Logo, n elevado a menos delta é menor do que epsilon, tá? Bom, mas se n elevado a delta é menor do que epsilon, e n é maior ou igual do que n0, então, aliás, eu cometi um erro de notação aqui. Já tem um n0 na minha demonstração, né? Eu vou chamar esse n aqui de n1, tá? Eu vou dizer que se n for maior ou igual que o máximo maior entre n0 e n1, eu defini o n0 como 2k mais 1, certo? Lá no começo da demonstração. Se n for maior ou igual que o n0 e o n1, a gente vai ter que n elevado a alfa dividido por 1 mais p elevado a n é menor do que n elevado a alfa menos k, que é menor do que n elevado... Perdão, né? Não é menor do que n elevado a alfa menos k. É menor do que 2 elevado a k vezes k fatorial dividido por p elevado a k vezes n elevado a menos delta, né? E isso é menor do que... Bom, deixa eu dar um zoom aqui para não mudar de página. 2 elevado a k vezes k fatorial dividido por p elevado a k vezes epsilon, tá? Bom, aqui, eu acho que foi o Caio que perguntou isso. Se na prova você deixar constante vezes epsilon, tá tudo certo? Não me dei conta disso na hora de preparar. Aqui eu tenho uma constante, tá? Esse termo que está multiplicando o epsilon aí não depende de n, tá? E o epsilon é arbitrário. Se você provar que a sua sequência, que depende de n, é menor ou igual que um termo que não depende de n vezes epsilon para todo epsilon, onde esse termo, né, tem que ser independente de n, que é o que importa, você provou que a sequência converge para zero. Tá claro isso? Beleza. A primeira vez que alguém... Quando eu fiz a graduação, e na graduação, eu tive o professor de análise, o professor da UFRJ, Nilson Bernardes. Eu acho que foi disparado o professor mais excelente que eu já tive. Por isso que eu falo o nome dele assim, a aula sendo gravada. Nilson é um excelente matemático e um professor excepcional. Ele sempre usava o Rudin, ele ama o Rudin, então todas as aulas de análise ele usava o Rudin. Eu nunca fiz um curso de análise com ele usando esse Rudin. Eu fiz cursos com ele de espaços métricos, e, aliás, eu nem sei o que ele usava para fazer o curso de espaços métricos, que não parecia ser esse. Eu acho que ele usava alguma outra referência do Rudin, mas enfim. Todas as demonstrações dele, ele corrigia todos os epsilons, e nunca ele fazia isso. Em todas as demonstrações, tudo era escolhido maior do que a constante dividido por epsilon, e nenhuma demonstração dele acabava com 2 epsilon. Todas acabavam com epsilon. Perfeitamente. Tudo era perfeitamente escolhido para que desse epsilon no final. Aí eu tive um choque quando eu entrei no mestrado. O professor que foi meu orientador de mestrado, Alexandre Amito, excelente matemático também, e eu tomei um choque porque o Alexandre terminou uma demonstração e quando ele viu que ia dar 50 vezes epsilon, algo esdrúxulo assim, ele falou, olha, isso aqui vai dar uma constante vezes epsilon, mas vocês já são grandinhos para saber que isso implica convergência. Ele usou essa expressão, vocês já são grandinhos. Eu acho que isso foi muito marcante, porque eu estava no mestrado e foi a primeira vez que alguém insinuou que eu tinha evoluído em algum sentido dentro da universidade. Assim. Então, foi uma coisa marcante. Bom, histórias à parte, o que a gente vai falar agora, todo esse papo que eu fiz, uma questão de insistir, né, em relação à velocidade de convergência, ele tem tudo a ver com o estudo, e ele tem tudo a ver, e ele tem uma altíssima relevância, e esse é o tema da aula de hoje, no estudo da convergência de um tipo especial de sequências, que são as séries. Não, Avast, eu não quero que você reinicie meu computador.
Então, agora a gente vai estudar a convergência de séries. E eu vou tentar mostrar para vocês, na aula de hoje, como que a questão da velocidade com a qual uma sequência converge para zero influencia na convergência das séries geradas por essa sequência. Tá? O primeiro, o que é uma série, né? Formalmente, a gente tem uma sequência de números reais, que eu vou denotar por xn, tá? Eu defino a série a partir de xn como uma nova sequência, tá? Definida como sendo a sequência cujos elementos são as somas dos n primeiros termos da sequência xn. Então, Sn é o somatório de L igual a 1 até n de xl. Então, isso te dá uma nova sequência, Sn contida em E. Se Sn converge, eu escrevi 2x, se Sn converge para um número S, um número real S, de fato, eu vou colocar um número real estendido, tá? Ou seja, pode ser mais infinito ou menos infinito. A gente denota isso dizendo que o somatório de n variando de 1 até mais infinito de xn é igual a S. Importante salientar que essa igualdade aqui, que a gente está escrevendo, é uma igualdade simbólica, que pressupõe, na verdade, isso aqui, tá? Que a sequência de somas parciais converge para o número S, ok? Tanto pode ser convergir para infinito, para mais infinito, para menos infinito, ou convergir para um número real, tá? Essa simbologia aí, ela é formalizada por essas duas nuvenzinhas vermelhas linkadas aqui, tá? Então, isso é o que significa convergência de uma série de números reais. Professor, Oi, Arthur. só uma dúvida que me veio aqui à mente, que o material que eu usei para estudar, desde a graduação até antes do curso, que eu tenho usado como referência para resolver a prova, quando vai um somatório em todos os naturais, então de 1 até infinito, ele normalmente omite isso, ele coloca só o sigma xn igual a S. E acabou que, na minha resolução da prova, por questões de comunidade, eu escrevi assim, não tem problema? Não tem problema nenhum. Só muito cuidado com a confusão que você mesmo pode gerar quando a anotação é menos carregada, né? Essa anotação assim fica subentendido, né, que você está somando sobre o índice que aparece no termo da sequência, né? Eu gosto de usar essa anotação aqui para deixar claro que quando você está falando do somatório, você está somando em relação a uma certa indexação. E aí a gente vai ver um teorema hoje mesmo, onde essa questão da indexação é relevante, tá? Ela é altamente relevante, na verdade. Então, é só uma questão, uma escolha didática mesmo. Tá? Porque assim, no livro que eu estava estudando, ele faz isso e também para limite, quando o limite tende a mais infinito, ele também omite. E acabou que eu, na hora de passar para o LaTeX a minha escrita, também acabei fazendo isso. Mas então, não tem problema. Não tem problema nenhum. Inclusive, vocês vão ver coisa pior na vida. Deixa eu fazer uma observação, tendo em vista a sua pergunta. Tem uma coisa que se chama convenção de Einstein, que é muito usada em geometria. Quem já fez geometria diferencial, talvez já tenha ou notação de Einstein, ou convenção de Einstein. Quando você faz, por exemplo, o somatório de L variando de 1 até N, de XL, VL. Quando você tem dois objetos, um com índice, e você denota para um objeto o índice em cima, para outro objeto o índice embaixo, você omite o termo de somatório, e você só escreve XL, VL. Tá? Imagina se a gente fizesse álgebra linear assim. Aqui tem e aí na convenção de Einstein, o que acontece? Sempre que você tem um índice em cima que se repete embaixo, esse índice está somando sobre todos os valores possíveis para ele. E aí, em geometria, aparecem umas coisas maravilhosas, como, por exemplo, A, G e J, H
IJ vezes XI vezes YJ vezes ZIJ, por exemplo. Tá? E aqui você, na verdade, isso aqui é um somatório em I e J. Tá? Então, não tem nenhum problema você omitir a indexação do somatório. Essa observação aqui é só para mostrar para vocês se vocês vão se deparar com coisa muito pior que isso. Mas tenham sempre a preocupação de perceber o que o somatório está, o que isso está subentendido na sua notação. Muito bom. A gente pode aplicar o critério de Cauchy de convergência de sequências, né? A gente aprendeu que num espaço métrico qualquer, toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy, e na reta, sequências de Cauchy são convergentes, ou seja, uma sequência converge em R, se só se ela é uma sequência de Cauchy, ou seja, se só se os seus termos vão ficando arbitrariamente próximos uns dos outros à medida que a indexação aumenta. Então, se a gente formula isso para séries, a gente tem o seguinte teorema. Esse teorema é conhecido como o critério de Cauchy para a convergência de séries. A gente diz o seguinte: uma série Xn converge se somente se para todo epsilon existe n0, tal que se mn forem maiores ou iguais do que n0, então você tem que o valor absoluto do somatório de L variando de N até M de AL é menor do que epsilon. Tá? E aqui a gente tem, por exemplo, N maior do que N. Ok? Então, a prova desse teorema, basta aplicar lá o critério de Cauchy, tá? E basta notar isso que eu vou escrever em lilás aqui, que isso que aparece aqui nada mais é do que a soma parcial de índice M menos a soma parcial de índice N, ok? Então, se você aplica o critério de Cauchy à sequência das somas parciais, você tem exatamente isso que está escrito no enunciado. Tá claro? Alguma dúvida com relação a como demonstra esse teorema? Um dos corolários desse critério de Cauchy é uma série converge, e aqui eu já vou usar por preguiça, e porque eu sempre tenho medo da minha caneta estourar, a convenção do Arthur. Eu vou omitir o N da indexação dessa série aí. Uma série converge. Se uma série converge, então, o termo geral da sequência tem que convergir para zero, tá? É só você aplicar, escolher M igual a N no critério de Cauchy, né? Você está somando os termos de M até N, então você está dizendo que o Xn é menor do que epsilon para todo N maior ou igual do que N0. Bom, muita gente pode se perguntar se vale a volta, tá? A recíproca não vale, tá? A gente vai ver um contra-exemplo hoje mesmo. E eu vou voltar a esse tema já já. Bom, agora... Um outro teorema, cuja demonstração é muito direta, mas é um dos teoremas fundamentais sobre séries de números reais, é o seguinte: se você supõe que
É dada uma sequência tal que a série das somas parciais, né, é limitada. Para algum número real L positivo, então a série converge. Repara que a sequência das somas parciais, se você está dizendo que a sequência das somas parciais está contida entre 0 e L, você está dizendo, em particular, que os termos xn são todos não negativos, né? Então, você está somando sempre números maiores ou iguais do que zero. Logo, a sequência das somas parciais é uma sequência monótona crescente. Não estritamente, necessariamente, mas ela é monótona crescente. Sn mais 1 é maior ou igual do que Sn. E você está supondo, na hipótese desse teorema, de que a sequência das somas parciais é uma sequência limitada superiormente também. E a gente já viu que toda sequência monótona crescente, limitada superiormente, converge. Então, pelo teorema das sequências monótonas, né, a sequência Sn obrigatoriamente converge, e isso é dizer que a série converge. Certo? Então, o critério de... Na verdade, não é um critério, mas é quase como a natureza das coisas tem que se comportar. Quando você tem uma série de números positivos, você vai somando, 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 isso vai só aumentando, né? Portanto, a série converge se, somente se, você vai somando, 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 mas esses aumentos têm uma limitação. Tá? E o contra-exemplo do corolário que está acima ali, para ele existir, você tem que produzir exatamente, então, uma sequência de números reais que converge para zero, ou seja, você vai somando coisas cada vez menores, mas ela tem que ir para zero com uma certa lentidão que faça com que esses pouquinhos, que mesmo que sejam cada vez menores, eles vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, e fazem o somatório ficar cada vez maior. Então, é uma coisa que é um pouco contraintuitiva, né? Bom, para formalizar isso, a gente vai precisar de uma ferramenta que é muito útil para estudar séries, que é o teste da comparação, tá? O teste da comparação, ele diz o seguinte: se eu tenho uma sequência, se eu tenho duas sequências, né, de números reais, uma sequência AN de números reais com sinal qualquer, e uma sequência XN de números reais positivos, tá? De tal forma que, bom, se o valor absoluto do termo AN é dominado pelo XN, então... perdão. E se, além disso, a sequência XN converge, então a sequência AN converge. Item B é um pouco o dual desse enunciado, tá? No mesmo contexto, né, com a mesma notação, só que se agora a sequência dos valores absolutos de AN for maior ou igual que XN e se o somatório, né, se a série XN diverge, então a série AN diverge. Ou seja, o somatório de AN ou é mais infinito ou é menos infinito. Tá? Para demonstrar essa proposição, eu vou explicar como faz o item A. A gente usa o critério de Cauchy. Tá? Você tem que aplicar o critério. No item A, você tem, por hipótese, uma sequência cujos valores absolutos formam uma sequência que é dominada por uma sequência de números positivos,
Então, você pode aplicar o critério de Cauchy à sequência dos números positivos e obter o critério de Cauchy para a sequência AN. Tá? Como? Dado epsilon maior do que zero, você sabe que existe N0 natural. Esse N0 ele vem do critério de Cauchy aplicado à série Xn, que por hipótese converge. Tal que, se n for maior ou igual do que N0, então, o somatório de XL, se n e n, então, de L variando de n até m, é menor do que epsilon. Então. Só que se você olhar, isso aqui é igual ao somatório de XL, né? Porque a sequência XL é uma sequência de termos positivos. Logo, se eu faço o somatório de L variando de n até m de AL, eu posso primeiro aplicar a desigualdade triangular, vai ficar menor ou igual que o somatório de L de n até m do valor absoluto de AL, e o valor absoluto de AL, por hipótese, é menor ou igual que o somatório de L variando de n até m de XL, e isso é menor do que epsilon. Ok? Então, para o item B, você tem o seguinte. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o item B como exercício para vocês. E a gente vai seguir no conteúdo. Alguma pergunta? Tá. Bom, agora a gente vai estudar somente sequências de termos não negativos, tá? Somente sequências e séries geradas por termos não negativos. Uma primeira observação. Deixa eu... Um lema, digamos assim, que vocês devem ter visto no ensino médio, é que se x é um número real entre 0 e 1, então a série x elevado a n, com n variando de 1 até mais infinito, na verdade é com n variando de 0 até mais infinito, aqui para poder dar a fórmula que eu vou escrever, tá? Lembrando que x elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui é 1 dividido por 1 menos x, tá? Não vou usar exatamente a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, mas eu só quero dizer que essa série converge, tá? E eu quero explicitar que a gente sabe que essa série converge porque é um caso particular onde a gente sabe, por um argumentinho algébrico, calcular o limite, né? Esse é o argumento que, se você bota a soma dos termos da PG no Google, vai aparecer o argumento, né? Você escreve. E é baseado no fato de que quando você soma os termos de 1 mais x ao quadrado, mais x elevado a n, se você multiplica tudo por x, você vai ter x vezes Sn, e isso é o Sn mais 1 menos 1. Então, quando você rearranja tudo, você tem uma fórmula geral para o termo Sn, e usando o fato de que x elevado a n converge a zero, que a gente já demonstrou, né, no começo da aula, você conclui o argumentinho. Tá? Por outro lado, se x for maior ou igual do que 1, então o somatório de x elevado a n diverge. Tá? A sequência x elevado a n, se x for maior ou igual do que 1, diverge, simplesmente porque todos os termos vão ser maiores ou iguais que 1, e quando você soma 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, você tem n, que é arbitrariamente grande. Tá? Não tem como você ficar
esse somatório fica menor do que ε. Mesmo se você vai de n até n. Se você vai de n até n, você vai ter sempre n menos n, isso é sempre maior ou igual que 1. Então, isso nunca vai satisfazer o critério de Cauchy. Você pode usar o critério de Cauchy para provar divergência de séries, tá? Exatamente como eu falei aqui. E essa é a dica para esse exercício aqui. Okay. Bom, esse foi mais um lema que eu passei rápido. Eu estou passando rápido por várias coisas hoje, tá? São coisas que eu estou pressupondo que vocês já viram, mas se vocês quiserem que eu explique melhor qualquer coisa, é só falar, tá? Eu estou tentando acelerar para chegar um pouco no coração da história. E é mais ou menos onde a gente chegou já. Porque o teorema que a gente vai provar agora, bom, ele merece ser enunciado na cor lilás. É o fato de que a chamada série harmônica, que é a série cujos termos, né, cujas parcelas são geradas pela sequência 1 dividido por n, ela é divergente, ou seja, que a soma, as somas parciais da sequência de somas parciais formam uma sequência monótona, crescente, porém ilimitada. Tá? Esse teorema que a gente vai demonstrar. Só que o método de demonstração desse teorema, ele se presta a fazer muito mais do que isso. Tá? Mas o que eu acho importante comentar é que, primeiro, esse teorema, ele é o contra-exemplo para aquela outra implicação que a gente viu hoje, que quando uma série converge, o termo geral da série vai para zero. Aqui você tem uma série cujo termo geral vai para zero. Desculpa aí pela ambulância. Porém, a série não converge. Tá? E esse é o fenômeno. A sequência 1 dividido por n, a sequência dos recíprocos, né? 1 dividido por 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sétimo. Você vê que o denominador é uma sequência de frações com numerador constante e os denominadores eles vão aumentando. Mas eles vão aumentando com um espaçamento regular. O espaçamento é sempre o mesmo, né? Eu vou de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, né? Esse aumento, ele é muito devagar. O aumento dos denominadores, ele é muito devagar. Isso faz com que esse tantinho que você está somando, né? 1 sobre 20, 1 sobre 21, 1 sobre 24, você está somando tanta coisa, entre aspas, né? Compara, por exemplo, com a sequência 1 dividido por 2 elevado a n. Você está somando 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64. É como se nessa série aqui, na série harmônica, você, entre aspas, estivesse somando muito mais coisas. É claro que isso não faz sentido, por isso que eu coloquei as aspas, porque são séries infinitas. Você está somando infinitos termos de qualquer forma. E até, inclusive, a cardinalidade da quantidade de termos que você está somando é igual em ambos os casos. São ambos conjuntos enumeráveis. Então, não tem como dizer que você está somando mais ou menos termos. Você está somando exatamente, entre aspas, a mesma quantidade de termos. O que acontece é que, na série harmônica, você vai somando termos que vão caindo a zero muito devagar. 1 sobre n cai a zero muito devagar. Isso faz com que esse tantinho que você vai somando, ele vai se acumulando e crescendo ilimitadamente. Diferente de quando você trabalha com a série geométrica, na qual 1 sobre 2 elevado a n converge a zero, né? 2 elevado a n vai para infinito muito rápido. E aí 1 sobre 2 elevado a n vai para zero muito devagar. Isso faz com que os tantinhos que você vai somando, eles vão ficando muito pequenos, muito rápido. E aí faz com que esse acréscimo, ele vai crescendo, mas ele não cresce ilimitadamente. Tá? Só que, e aí você percebe que tem uma diferença, tem um gap aí muito grande entre 1 sobre n que diverge e 1 sobre 2 elevado a n que converge. Né? Porque 1 sobre 2 elevado a n vai para infinito muito rápido. E n vai para infinito muito devagar. E o que tem no meio aí? Né? Quais são as velocidades que você tem no meio? Então, um pouco isso que eu queria chamar a atenção e discutir de forma mais detida hoje. Só uma curiosidade, antes de eu começar para a exposição formal.
Se você olha, né, a sequência das potências de 2, né, como eu falei, né, a sequência dos recíprocos das potências de 2, que é 1 sobre 2 elevado a n, converge. A curiosidade é que você pode fazer a sequência 1 sobre p com p', né? Você faz 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1 sobre 11, 1 sobre 13, 1 sobre 17, 1 sobre 19, 1 sobre 23 e assim por diante. A sequência com 1 sobre p com p', ela também diverge. De certa forma, essa questão da convergência dos recíprocos de uma sequência de números naturais, e é isso que eu quero chamar a atenção aqui, ela está ligada a uma coisa que é a densidade do conjunto. Tá? Deixa eu comentar esse comentário aqui. Deixa eu comentar esse comentário. Deixa eu fazer esse comentário que eu tinha preparado para fazer depois, mas eu vou fazer logo, para explicar um pouco melhor essa curiosidade, por que eu estou falando isso. Tá? Repara que se você coloca só os recíprocos dos números primos, você está retirando um monte de número natural da sua sequência. Né? Então, só que, assim como quando você faz só os recíprocos das potências de 2, você também está retirando um monte de número natural da série harmônica. Porém, quando você faz os recíprocos das potências de 2, você tirou tantos números naturais que a série convergiu. Já quando você tira os recíprocos dos primos, você não tira uma quantidade suficiente de naturais para que a série converja. Tá? E essa diferença entre a sequência dos recíprocos convergir ou divergir, ela está um pouco ligada a uma noção chamada noção de densidade. Então, deixa eu dar uma definição. Eu digo que, dado um subconjunto J dos naturais, a densidade de J é o limite, é o número no caso, a gente fala em densidade superior ou densidade inferior, onde a gente troca lim_sup por lim_inf, tá? É o lim_sup do número dj de n, dividido por n, onde dj de n é igual à cardinalidade dos números naturais j menores ou iguais do que n, tais que existe L natural, não, tais que, perdão, deixa eu, cardinalidade de J interseção intervalo de 0 até n. Tá? Então, dj de n é a quantidade de elementos do conjunto J que são menores ou iguais do que n. Então, por exemplo, se J for a sequência das potências de 2, o dj de n vai ser a quantidade de potências de 2 menores ou iguais do que n. Então, por exemplo, o dj de 10 é igual a 3, né? Porque você só tem 2, 4 e 8 com potências de 2 menores ou iguais do que 10. Tá? O dj de 20 vai ser 4, porque você só tem 2, 4, 8 e 16 como potência de 2, de 1 até 20, né? E assim por diante. Já se você contar o dj dos números primos, é um pouco maior. Ok? Bom, acontece o seguinte, se você olhar, qual é a densidade dos números naturais dentro de n? A densidade dos números naturais é 1. Tá? Repara que, vou chamar
A densidade de um conjunto é o que eu vou chamar de DJ, a densidade superior. Tá? É um DJ com uma barra em cima. Tá? Observação seguinte, a densidade dos naturais é igual a 1. Tá? Outra observação é que a densidade superior de J é sempre menor ou igual do que 1. Tá? E um exercício que vocês podem resolver com o que a gente aprendeu aqui hoje é que se J é igual ao conjunto 2 elevado a n com m natural, então a densidade superior de J é 0. Ok? E aí, ou seja, no exemplo que a gente conhece, tal que a série dos recíprocos converge, a densidade do conjunto dentro dos naturais, a densidade assintótica, né, a densidade superior assintótica, ela é 0. Quer dizer que o conjunto vai ficando cada vez mais esparso. Quando você olha a lista de todos os números naturais, você vê o conjunto cada vez mais esparso. Quando você vai crescendo os números naturais, é cada vez mais difícil encontrar muitas potências de 2. É isso que eu quero dizer com o conjunto vai ficando cada vez mais esparso. Por outro lado, não vale a recíproca desse exercício. No seguinte sentido, não é porque a densidade de um conjunto é 0, é que a série dos recíprocos vai convergir. Você tem uma coisa chamada teorema dos números primos, que diz que a densidade superior do conjunto dos números primos é 0. O teorema dos números primos é um grande feito da chamada teoria analítica dos números. É um super teorema, é um teorema de análise, mas que depende de muitas coisas de álgebra até. Mas ele dá para a gente essa informação de que o conjunto dos números primos também é um conjunto esparso suficiente dentro dos naturais, de forma... Só que ele não é tão esparso assim, porque a série dos recíprocos diverge. Tá? Você pode demonstrar também que, e esse é um exercício talvez um pouco mais difícil, que se você tem um subconjunto dos naturais, cuja série um subconjunto dos naturais com densidade positiva, então a série dos recíprocos dele diverge. Tá? Isso é um fato. Porém, a divergência, a densidade 0 da série dos recíprocos não é suficiente para te dar a convergência. E eu queria terminar essa curiosidade, que já está sendo bastante longa, mas é porque eu queria mencionar o seguinte. Existe um problema em aberto ainda, que é uma conjectura do Paul Erdős, que está associado a isso, que diz basicamente o seguinte: se você tem um conjunto J de números naturais, tal que a série dos recíprocos de J diverge, então existem progressões aritméticas em J de comprimento arbitrariamente grande. Esse é um problema clássico da chamada combinatória aditiva. E esse problema tem uma história fantástica, e essa história tem uma interseção, inclusive, com a minha área de pesquisa, que é sistemas dinâmicos, porque tem um teorema chamado
o teorema de Zemiret, que é um teorema combinatório, para o qual você pode dar uma demonstração usando uma parte dos sistemas dinâmicos que se chama teoria ergótica. E o teorema de Zemiret, ele diz que se o subconjunto dos naturais ele tem densidade superior positiva, ou seja, ele é o contrário de ser esparso, né? Se ele está espalhado com uma densidade positiva na lista dos naturais, então a série dos recíprocos diverge, né? Como eu comentei, mas além disso, você pode encontrar dentro desse conjunto progressões aritméticas de comprimento arbitrariamente grande. Essa questão de encontrar progressões aritméticas é porque a ideia é que se um conjunto ele não é muito esparso na lista dos naturais, ele tem que ter alguma regularidade, ele tem que ser estruturado de alguma forma. E detectar essa estrutura, uma maneira de fazer isso é encontrar progressões aritméticas. Você vê um padrão que se repete indefinidamente dentro daquele conjunto. Essa conjectura continua em aberto. Tem um caso particular dessa conjectura, que é um teorema dos dois matemáticos, o Ben Green e o Terence Tao. E foi talvez o resultado principal na citação da medalha Fields do Terence Tao. Foi um caso particular da conjectura de Erdős, que é o caso onde o conjunto P é o conjunto dos números primos. Então, eles provaram que, dentro do conjunto dos números primos, existem progressões aritméticas de comprimento arbitrariamente grande. Isso é um caso particular da conjectura de Erdős, porque a série dos recíprocos dos números primos diverge. Por que eu estou fazendo todos esses comentários com vocês? Eu falei você agora porque na minha tela só o Arthur está com a câmera ligada, então, por um momento, eu achei que estava falando com uma pessoa só. Por que eu estou fazendo todos esses comentários e eu fiz essa divagação toda aqui? Toda essa história, ela começa nesse teorema aqui. Quando a gente estuda a divergência da série harmônica. Tá? Quando a gente estuda a divergência da série harmônica, a gente está estudando a divergência da série dos recíprocos do conjunto mais denso possível dentro do conjunto dos números naturais, que são todos os números naturais. E essa é uma questão de teoria dos números, de teoria analítica dos números, se eu vou retirando subconjuntos infinitos dos naturais, qual é o limite, né? Qual é o limiar, melhor dizendo, a melhor palavra que seria, qual é o limiar onde eu vou retirando subconjuntos infinitos dos naturais e a série dos recíprocos passa a convergir. Existe algum limiar? Existe alguma coisa aí? Essa questão do limiar é um pouco complicada porque subconjuntos infinitos dos naturais existem em quantidade não enumerável. Então, não tem como você listar eles e fazer uma ordem para ir testando um a um, ou pelo menos indutivamente. Né? Então, é só uma coisa filosófica mesmo. Mas isso norteia toda uma linhagem de pesquisa aí, que eu acho que o topo dela seria essa conjectura de Erdős que eu mencionei. Tá? Bom, para provar que a série harmônica diverge, a gente vai usar um lema que o livro atribui a Cauchy. Então, a gente vai seguir essa nomenclatura. O lema de Cauchy diz o seguinte: se você tem uma sequência de números reais, que eu vou denotar por AN, cujos termos decrescem monotonicamente, então, AN mais 1 é menor ou igual do que AN, e eu vou supor que AN é não negativo para todo N natural. Tá? Posso, inclusive, supor que os AN são estritamente positivos, porque se um deles for zero, a partir dali todos são zero pela monotonicidade, né? Então, não teria problema. Bom, o que o critério de Cauchy vai dizer é o seguinte. Nesse caso, como é uma série, né, quando eu faço a série AN, é uma série de termos positivos, ou ela converge, ou ela é limitada, ou o somatório dá infinito, mais infinito. Né? Então, eu vou denotar isso, que é a anotação que eu usei na prova. Tá? Essa anotação, essa frase que eu escrevi aqui, é dizer que a série converge.
Então, a série converge se e somente se eu olhar para a indexação da sequência, eu extrair uma subsequência, reparametrizar a sequência e ver se converge ou não. Que reparametrização é essa? Bom, deixa eu até usar a indexação aqui, porque ela vai ser útil agora. Se eu faço o somatório de L variando de 1 até mais infinito, de 2 elevado a L a 2 elevado a L. Se somente se, isso é finito. Ou seja, se eu pego os termos dados exatamente pelas potências de 2, eu multiplico cada um deles pela potência de 2 correspondente à indexação dele, eu obtenho uma nova série assim. Essa nova série converge se somente se a série com a qual eu parti converge também. E é se somente se. Se uma, ou seja, se uma diverge, a outra diverge, se uma converge, a outra converge. Tá? E aí, o livro tem um comentário bem típico da sutileza e elegância do Houdin, é que ele diz exatamente assim: o fato incrível desse teorema, desse lema, desse critério de Cauchy, é que se você a convergência da série inteira está completamente determinada pela convergência de uma subsequência associada a uma indexação muito fina. E ele usa fina com aspas nessa frase. E por que essa indexação ela é fina? Se você olhar, lembra do exercício que eu passei agora há pouco? O conjunto das potências de 2 dentro dos naturais tem densidade zero. E essa é uma maneira de formular o fato de dizer que o conjunto das potências de 2 é um subconjunto fino dos naturais. Ele é esparso. Talvez esparsidade seja a palavra mais contemporânea para descrever essa situação. Só que, mesmo sendo muito esparso, e ele é tão esparso que a série dos recíprocos dele converge, né? Mas ainda assim, se você olha, quando você tem uma série, né? Se você olha esse subconjunto de índices, que é muito esparso, ele é suficiente para determinar se a série converge ou não. Olhar o comportamento da série, quando você só faz a indexação nesse subconjunto, isso é suficiente para caracterizar a convergência ou não. Isso é um fato extraordinário mesmo. Tá? Ou seja, é uma dessas coisas da análise que faz a gente querer ser analista até o dia que a gente se depara com a primeira DP. Bom, piadas à parte sobre as áreas da matemática, vamos à demonstração desse teorema. Alguém tem alguma pergunta sobre o enunciado? Bom, eu vou denotar por, como eu já fiz, né, Sn, a sequência das somas parciais da série, né, AN, então vai ser A1 mais A2 mais AN. E eu vou denotar por TL, A1, o somatório da sequência, só que com índice 2 elevado a L, tá? Perdão. TL é isso aqui. TL é a sequência que aparece aqui, tá? Mais 2 A2 mais 4 A4 mais 2 elevado a L A elevado a L. Esse é o TL. Bom, se eu tomo N menor do que 2 elevado a L, então posso estimar o seguinte. Primeiro que Sn é menor ou igual do que A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5
mais A6, mais A7, mais A2L, até A2 elevado a L mais 1, menos 1. Então, repara que aqui eu escrevi o Sn, eu limitei ele pelo S2 elevado a L mais 1. Ok? O que está escrito do lado direito dessa igualdade é o somatório de todos os termos da sequência até esse índice aqui, que é maior ou igual do que o n, né? Só que como a sequência AN ela é decrescente, eu tenho o seguinte: A3 é menor do que A2. A5, A6 e A7 são menores do que A4. E, portanto, eu posso dizer que isso é menor ou igual que A1 mais 2A2 mais 4 vezes A4 mais 2 elevado a K, a L, mais A2 elevado a L. Porque todos os termos que vão aparecer aqui, eles são menores do que o termo A2 elevado a L. Ok? E isso é igual a TL. Portanto, se N é menor do que 2 elevado a L, então SN é menor do que TL. Ok? Isso por um lado. Por outro lado, se N for maior ou igual do que 2 elevado a L, isso para qualquer L, para qualquer N, tá? Dentro dessas hipóteses. A gente pode estimar o contrário. Eu posso estimar SN vai ser maior ou igual do que A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8 mais A2 elevado a L menos 1 mais A2 elevado a L. Repara que no lado direito aí eu somei todos os termos da sequência do primeiro até o termo de índice 2 elevado a L. Agora eu posso agrupar da seguinte maneira: A3 com A4 repara que o A3, né, ele é maior do que o A4. Assim como o A5, o A6 e o A7 são maiores ou iguais do que o A8. E no final aqui, né, todos os termos são maiores do que o A2L. Então, com esse agrupamento, eu vou ter que SN é maior ou igual que A1 mais A2 mais 2 A4 mais 4 A8 mais 2 elevado a L menos 1 a 2L. Só que isso aqui, se você olhar, é a metade do TL. Portanto, a gente demonstrou o seguinte, que se N maior ou igual do que 2 elevado a L, então, 2 vezes SN é maior ou igual do que TL. Alguma dúvida aqui? Só. Oi. Duas dúvidas, na verdade. A primeira, quanto à parte da definição, para incluir o A1, não teria que começar de L igual a 0? Quando a gente definiu o SN e o TL? Não, antes de começar a demonstração. Se somente se. Para a gente poder incluir o A1 no TL. Tá. Tem razão. Você está certíssimo.
Eu posso colocar aqui a 0. Isso. GL igual a 0. Tá certo. E a segunda dúvida é esse último pedaço, de ser igual a meio TL. Eu não consegui entender o porquê de ser meio TL, porque, uma vez que você multiplicar por 2, você vai ter 2 a 1, mais 2 a 2, mais 4 a 4. E isso teria o dobro de A1, na verdade. Seria igual a 1, que seria normalmente. Na verdade, para chegar a meio TL, eu tenho que estimar isso aqui por A1 dividido por 2. Simplesmente usar o fato de que, como A1 é positivo, ele é certamente maior ou igual que a sua metade. Entendi. Tá. Muito bom. Seus questionamentos fizeram mais aqui. Ô, Rodrigo. Não sei se o Rodrigo não está conseguindo falar. Vocês estão me ouvindo agora? Agora é tu. Ah, tá. Só uma pergunta. No último parênteses amarelo, embaixo não deveria ser 2L menos 1 mais 1? Ou não? 2L menos 1. Esse termo aqui, 2 elevado a L menos 1, ele está aqui porque ele conta a quantidade de parcelas que tem nesse último somatório em amarelo. Para você ir de 2 elevado a L menos 1 até 2 elevado a L, repara que 2 elevado a L é 2 elevado a L menos 1 vezes 2, certo? Só que isso é 2 elevado a L menos 1 mais 2 elevado a L menos 1. Né? Logo, de 2 elevado a L menos 1 até 2 elevado a L, eu tenho 2 elevado a L menos 1 números. Você não tem 2 elevado a L menos 1 mais 1 números? Sim. Mas como eu coloquei maior ou igual, eu posso descartar esse termo, né? Ah, tá. Beleza. Você está certo. Em princípio, a primeira estimativa deveria ter um mais 1 aqui, mas como é maior ou igual, é a mesma coisa que a pergunta do Arthur, né? Você pode ir diminuindo o lado direito aqui em relação à estimativa. Entendi. Show. Tá. Bom, agora, vamos supor que exista um número real C ao que o somatório de AN é menor ou igual do que C, ou seja, que a série converge, a série AN converge. Mas isso aqui é a mesma coisa que dizer que SN é menor ou igual do que C para todo N. Mas isso é a mesma coisa que dizer que... Bom, isso não é sim somente sim, mas isso implica que TL menor ou igual do que S menor ou igual do que 2S, 2L é menor ou igual que 2C, certo? Isso implica que TL converge. Ok? Então, se SN converge, então TL converge. Agora, se TL converge, então a sequência TL é limitada, logo, eu tenho que SN é menor ou igual que TL, que é menor ou igual do que C, para todo N, L, desde que N seja menor do que 2 elevado a L. Tá?
Mas isso implica que a sequência SN é limitada. Porque essas condições aqui, elas varrem todos os números naturais. Então, você está dizendo que todo SN é menor ou igual do que alguma constante. Portanto, a sequência SN é limitada, portanto, a sequência SN converge. Ok? Bom, vamos explorar vários corolários agora do lema de Cauchy. Antes da gente continuar, alguma pergunta sobre essa parte aqui do argumento? Beleza. Peraí, estou perdido. Que página que eu tô? Bom. Ok. Corolário é o seguinte. Além da gente provar, e aqui a gente vai provar a divergência da série harmônica, a gente vai provar muito mais do que isso. A gente vai provar que se P é maior do que 1, então o somatório de n de modo infinito de 1 sobre n elevado a p converge. E se p está entre 0 e 1, incluso, então, o somatório de 1 sobre n elevado a p diverge. Em particular, a gente está dizendo o seguinte: se eu considero a sequência dos números naturais, né, quer dizer, o subconjunto dos números naturais, que são as potências, né, que são, por exemplo, n elevado a 17, esse é um subconjunto razoavelmente esparso dentro dos naturais. De fato, para qualquer p maior do que 1, eu nunca fiz a conta, mas qualquer p maior ou igual do que 2, o conjunto dos números naturais n elevado a p tem densidade 0. Suponho que para p maior que 1 vai ter densidade 0 também. Então, são conjuntos esparsos e a série associada a eles converge. Por outro lado, se eu faço 1 sobre n elevado a p com p entre 0 e 1, em particular, se eu faço 1 sobre n, isso diverge. Só que o que é interessante é o seguinte: n elevado a p, com p entre 0 e 1 estritamente, é menor do que n. Então, n elevado a p com p estritamente entre 0 e 1 vai para infinito mais devagar ainda do que a sequência n dos naturais. Como se você tivesse feito uma reparametrização na sua sequência para fazer ela ir para infinito mais devagar ainda. Então, é razoável que 1 sobre n elevado a p com n estritamente entre 0 e 1 divide, já que a gente já tinha comentado que 1 sobre n elevado a p, 1 sobre n diverge. Tá? O que é mais interessante é o fato de que a série dos recíprocos das potências de n, né, de 1 sobre n elevado a p, com qualquer potência maior que 1, isso converge. Isso é mais interessante ainda. Bom, vamos ver por que isso acontece? Bom, primeiro, se P é maior, como P é maior do que 0, né, eu posso fazer o seguinte: a gente vai usar o critério que a gente aprendeu. Então, a gente vai olhar o somatório dos termos dessa sequência indexado por potências de 2. Então, eu vou substituir n, né, como o indexador dessa sequência aí é n, eu vou substituir o n por 2 elevado a L, e vou analisar o somatório em L dessa nova sequência assim produzida. Então, o somatório de L, e aqui tem que ser de 0, como o Arthur comentou, a mais infinito, de 2 elevado a L, vezes 1 dividido por 2 elevado a L, elevado a P. Bom, se você rearranja as coisas, isso é o somatório
de L variando de 0 até infinito, de 2 elevado a 1 menos P, tudo isso elevado a L. Bom, e aí eu paro aqui a demonstração porque o teorema agora segue do resultado que a gente conhece para a série geométrica. Se P estiver entre 0 e 1, com 1 incluso, 2 elevado a 1 menos P é maior ou igual do que 1. Logo, diverge o somatório, né? Porque aqui você está fazendo a série geométrica, né? Com potência L. Deixa eu ver a pergunta do Euler. Sim, tem total correlação. Eles são perfeitamente relacionados. Não sei se a gente vai chegar a falar das integrais impróprias aqui no curso, mas em cálculo se estuda um teste de... Você pode comparar a convergência da série com a convergência da integral imprópria. Na verdade é isso. Você pode relacionar as duas coisas e fazer um teste, que é conhecido como teste da integral, que em certos casos vai te dizer que a série converge se somente se a integral imprópria também converge. Bom, por outro lado aqui, onde a gente está, se P for maior do que 1, né, 2 elevado a 1 menos P, fica 2 elevado a uma potência negativa, e aí fica menor do que 1, você está fazendo a série geométrica com uma razão menor do que 1, portanto vai convergir. E se convergir, a série converge. Ok? Beleza. Mais um corolário, que esse é um pouco mais surpreendente até. É que se P é maior do que 1, então o somatório de 1 sobre N log N elevado a P converge. E se P é menor ou igual do que 1, diverge. É curioso porque aqui, repara que quando você tem a sequência 1 sobre n, a gente provou que a sequência 1 sobre n diverge. Mas se você pega o expoente 1, né, porque está 1 sobre n é 1 sobre n elevado a 1. Se você pega esse expoente e aumenta um pouquinho só, deixa eu fazer um rascunho aqui em amarelo, né, a gente viu que, ali no cantinho aqui, o somatório de 1 dividido por n elevado a 1 mais epsilon converge para todo epsilon maior do que zero. Tá? Ou seja, se você faz o epsilon é zero, a série diverge. Tá? Mas agora a gente pode tentar aumentar o n da seguinte maneira. Considera agora o somatório de 1 sobre n. A gente tem que... A ideia para testar convergência ou divergência é aumentar o denominador, né? Multiplica o n por uma função, f de n. E aí, converge ou não converge? Depende da função f. O que a gente está vendo é, se f de n for igual a log n elevado a p, então converge. Tá? Ou seja, aqui a gente está estudando essa convergência quando p é maior do que 1 e quando p é menor ou igual do que 1. Então, eu estou multiplicando n por uma função que está indo para infinito também. Né? Repara que log de n vai para infinito quando n vai para infinito. Outro comentário é que, observação, log x é y, se somente se, exponencial de x, exponencial de y, perdão, é igual a x, onde e é um número real positivo, tá? A gente vai fixar essa notação, eu vou fixar
a letra E para denotar um número real específico, uma constante numérica que eu vou definir ainda na aula de hoje. Tá? Mas que imagino que você já tenha ouvido falar da constante E, conhecida em algumas referências como o número de Euler, ou a base dos logaritmos neperianos. Tá? Bom, vamos falar agora da prova desse corolário. Então, se você faz, mais uma vez, a gente vai aplicar o critério, né? Então eu vou fazer o somatório de L variando de 0 até infinito, de 2 elevado a L. Aqui eu só posso fazer o somatório de L variando de 1, tá? Aqui eu tenho um problema porque... Não tem. Não, tem que ser 1, porque senão eu vou fazer log de 2 elevado a k, e aí dá log de 0, que é 1. Não tem problema. Viajei. Desculpa, gente, perdão, não tem nada a ver. Então, 2 elevado a L vezes 1 sobre 2 elevado a L, log de 2 elevado a L, elevado a P. Isso é igual ao somatório, eu vou omitir o L já do somatório, de L de 1 sobre L elevado a P, que multiplica log de 2 elevado a P. Ou, colocando em evidência, isso é igual a 1 sobre log de 2 elevado a P vezes o somatório de 1 sobre L elevado a P. E o somatório de 1 sobre L elevado a P, a gente já estudou a convergência, e a convergência se dá exatamente pelos critérios que estão anunciados no corolário. Se P maior que 1 converge, se P menor ou igual do que 1 diverge. E aí termina a prova. Exatamente aplicando esse corolário e o lema de Cauchy, né? Porque o lema de Cauchy, a gente está testando a convergência da série 1 sobre n log n elevado a p, só testando a convergência da série quando n varia nas potências de 2. Ok? Beleza. Agora, uma coisa que é interessante observar é o seguinte. Dentro desse corolário aqui, a gente, como eu comentei em amarelo, a gente está aumentando o denominador, multiplicando n por uma função que vai para infinito. E, por exemplo, quando p é menor ou igual do que 1, mesmo essa função indo para infinito, isso não faz com que a série convirja, né? Por exemplo, se p for 1, 1 sobre n log n diverge. Tá? Mesmo que log n vá para infinito, você faz n log n é muito maior do que n, é arbitrariamente maior do que n, mas ainda assim, 1 sobre n log n diverge. E é interessante porque a gente vê um exemplo de uma série que diverge, tá? Quando p igual a 1, você tem essa série 1 sobre n log n, é uma série que diverge, só que, entre aspas, parece que a taxa de convergência dela para infinito é maior do que n. Tá? Parece que ela deveria, em princípio, estar indo para infinito muito mais rápido do que n, né? Porque você está multiplicando por uma coisa que está indo para infinito. Você está multiplicando n por uma coisa que está indo para infinito. O problema é que você está trapaceando, entre aspas, porque você está multiplicando por uma coisa que, apesar de ir para infinito, é muito menor do que n. De fato, você pode resolver o seguinte exercício. Que o limite de n, quando n vai para mais infinito, de log n dividido por n é zero. Isso é um exercício clássico de cálculo. É um exercício clássico de aplicação da regra de L'Hopital. Mas eu convido vocês a tentarem resolver ele sem a regra de L'Hopital, usando os teoremas que a gente aprendeu aqui. Eu vou dar uma dica, que é o seguinte. Se não converge a zero, né? Ou seja, supõe por absurdo que log n sobre n não converge para zero. Então, tem uma subsequência, tal que log
de NK sobre NK, né? Nessa subsequência, a tua sequência está maior ou igual do que alguma coisa. Então, vai existir epsilon maior que zero, epsilon zero, e NK indo para mais infinito, tal que log de NK dividido por NK é maior ou igual do que epsilon zero. Mas então isso implica que NK, multiplicando o NK por dois lados e tomando a exponencial, né, é menor ou igual, quer dizer, perdão, é maior ou igual do que E elevado a epsilon zero elevado a NK. Só que isso aqui é a mesma coisa que 1 mais alfa elevado a NK. Basta você tomar alfa igual a exponencial de epsilon zero menos 1. Tá? Nota que E elevado a zero é igual a 1, portanto, E elevado a epsilon zero é maior do que 1. Só que isso aí que eu tinha acabado de escrever implica que NK dividido por 1 mais alfa elevado a NK é maior ou igual do que 1 para todo K. Mas isso é absurdo porque contradiz o exemplo que a gente viu no começo da aula de hoje. Isso aqui, que eu estou circulando em amarelo, é uma subsequência da sequência N1 mais alfa elevado a N, que a gente já provou que converge para zero. Então não pode ter uma subsequência dela que é maior ou igual do que 1 para todo K. Ok? Alguma dúvida? Acho que eu queria comentar ainda com relação a a relação desse exercício com o corolário que a gente acabou de ver. A gente está vendo que N cresce muito mais rápido do que log N. De fato, log N é uma ordem de grandeza inferior a N, porque o limite é zero. Tá? Isso faz com que, quando você coloca log N aqui, você está multiplicando N por uma coisa que é muito menor do que N assintoticamente. Tá? Então, é como se você estivesse multiplicando isso por quase nada, assintoticamente. Então, essa série, os termos dela se parecem cada vez mais com 1 sobre N. Tá? Repara que você pode estudar a convergência e a divergência dessas séries por vários outros métodos. Né? Você pode ficar dando voltas nos argumentos que a gente usou aqui e dar várias demonstrações diferentes para convergência e divergência de vários exemplos aqui. O livro, inclusive, logo depois desse corolário que eu acabei de fazer, ele faz uma breve digressão sobre ordens de grandeza, onde ele fala que se você vai tomando log n, você vai diminuindo as ordens de grandeza. Tá? E esse é um tipo de análise que, esse tipo de fato, né, você começa a poder catalogar assim, diversas ordens de grandeza. Na área justamente da combinatória aditiva, esse tipo de catálogo das ordens de grandeza que se conhece, ele é muito útil. Tá? Se você abre um artigo desse pessoal que estuda combinatória aditiva, tem várias coisas do tipo log n, sabe? Tem log n vezes log n, para você ter coisas que vão para zero devagar o suficiente para que alguma coisa aconteça. Tá? Então, isso é bastante usado. A gente vai fazer agora, brevemente eu vou definir o número E. Vai estudar um exemplo de uma série que converge também. Tá? Eu insisto ainda nessa questão da densidade, né? Quando você faz a série dos recíprocos, olha para a densidade do conjunto. Tá? Você considera agora o conjunto F, que é o conjunto dos N naturais, tal que... Não, perdão, não é isso que eu quero dizer. Os elementos do conjunto F são N fatorial com N natural. Então, a densidade superior de F é zero. O conjunto dos fatoriais ele é ainda mais esparso do que o conjunto dos recíprocos das potências de Dove. De fato,
se você fizer uma comparação entre a densidade assintótica, né, do fatorial e das potências de 2, né, se você conta quantos fatoriais tem até n, e quantas potências de 2 tem até n, e faz o quociente dos dois, se você colocar as potências de 2 no denominador, isso vai para zero também. Ou seja, é como se fatorial fosse para infinito, é uma ordem de grandeza maior ainda do que exponencial. Tá? A gente vai tirar proveito disso para definir E é igual ao somatório de 1 dividido por n fatorial. Tá? Claro que a gente vai provar que isso é um número real. Então, para demonstrar que essa série, né, os recíprocos dos fatoriais, 1 sobre n fatorial, é uma série convergente, a gente vai olhar para a série, a sequência das somas parciais, Sn igual ao somatório de L variando de 1 até n, 1 sobre L fatorial. Para a gente provar que Sn converge, basta provar que Sn é uma sequência limitada. E para isso, basta a gente fazer o seguinte. Observa que Sn é 1 mais 1. Bom, na verdade aqui eu preciso começar em zero para ser exatamente a constante certa. Vou tomar um leve cuidadinho aqui, porque para dar exatamente a constante como se é conhecida, eu preciso começar em zero. Então aqui eu vou ter 1 mais 1, é por isso que tem 1 mais 1, porque por convenção 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1 também. Então aqui eu tenho 1 mais 1 sobre 2 fatorial, que é 1 vezes 2, mais 1 sobre 3 fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3, mais 1 sobre 4 fatorial, que é 1 sobre 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, mais 1 dividido por 1 vezes 2 vezes 3 vezes n. Agora, olha só, todo mundo aqui é maior, tirando 1, né? Todo mundo é maior ou igual do que 2. Então, tirando 1, todo mundo aqui é maior ou igual do que 2. Se eu tiro 1, tudo que sobra é maior ou igual do que 2. Tá? Exclui 1, tudo aqui é maior ou igual do que 2. Então, eu posso dizer que Sn é menor ou igual do que 1 mais 1, ou seja, os primeiros termos eu não mudei, os primeiros 3 termos eu não mudei, 1 meio mais... Agora aqui, eu vou substituir esse 3 por 2. Então, eu vou ter 1 sobre 2 ao quadrado. Agora aqui eu vou substituir esses 3 termos por 2, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais, e assim por diante. Logo, só que essa soma aí, esse somatório, é menor do que 3. Portanto, o Sn é limitado. Tá? Corolário disso é que o número E é um número real. Tá? De fato, é menor do que 3, né? Porque a gente demonstrou que a sequência é limitada por 3, então o limite dela é menor do que 3. Bom, eu vou enunciar aqui, mas eu não vou demonstrar hoje esse teorema, a gente vai falar dele na aula que vem. Na aula que vem a gente vai provar essa identidade aqui, que o limite, quando ele vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a n. Tá? Eu espero com isso que vocês não tenham mais medo dos logaritmos, tá? Vocês viram que a gente usou logaritmos hoje. Muitas vezes a função logaritmo ela é a única esperança que você tem para resolver o problema. E as propriedades dela muitas vezes te dizem coisas importantes, tá? E aqui a gente vai formalizar um pouco a construção desse número, dessa constante, que é o que se chama aí a base dos logaritmos naturais. Pode ser.
sobre o comentário do Caio aí no chat. Pode ser. E é isso, eu queria que vocês não tivessem medo dos logaritmos, vocês usassem eles como uma ferramenta para ampliar aí a sua caixa de ferramentas, o seu leque de possibilidades em análise. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Comentário? Questionamento? Muito bom. Então, vou parar a gravação.